Fala galera, aqui quem fala é Diego Andrade e eu tô do lado do... Kelvin Santos, vocês já sabem, esse é mais um 10 ou 2 podcast. E cara, hoje a presença é ilustre. Eu falo pra você que o sarrafo disso aqui tá aumentando, vocês ficam me zoando aí nos bastidores, mas tudo bem, vai. Não, vai, eu segue, só vai. Eu particularmente não falo nada. Tá bom, Diego. Quem não conhece que te compra, vai. Bom, pra quem tá chegando agora e tá conhecendo agora o 10 ou 2 Podcast, segue a gente no Instagram, @10 ou 2 Podcast, vai no YouTube também, nas plataformas de streaming. Todas, a gente não tá faltando nenhuma lá. Todas. Fizemos um trabalho de bastidor ferrenho aí nos streamings. Boa. E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial. Eu tava conversando com ele aqui nos bastidores, ele só fez pós na USP, só isso. Só isso, né? Tá sem pós, ele é nutricionista, né? E hoje a gente vai bater um papo com o Marco Queiroz. Marco Queiroz, muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela disponibilidade, por ter vindo de tão longe. E é um prazer estar te recebendo aqui. O prazer é meu estar aqui, né? Valeu, Marco. Honra tá Valeu, brigadão mesmo. Obrigado mesmo por você ter vindo. Veio de perto, né? Tremembé. Graças a Deus. Pouca coisa, graças a Deus. Ô Marco, o Diego já frisou que você é nutricionista, fez pós na USP. Você sempre quis seguir essa carreira de nutricionista? Sempre foi uma paixão que você teve? Como é que foi? Conta pra gente. Então, eu comecei gostar, assim, me identificar mais com a nutrição quando eu estava no terceiro ano do colégio, que eu comecei a querer ficar forte, fazer musculação, né? E comecei a me preocupar mais com a alimentação. E daí foi onde eu comecei a gostar, né, da nutrição. Legal. E ainda não sabia que existia faculdade de nutrição, ainda era uma coisa nova na época. E eu comecei a ler sobre as profissões, o que estava nessa fase de vestibular, o que eu poderia estar prestando. E vi que a Universidade de Taubaté, que eu sou de lá, estava abrindo a primeira turma de nutrição. Legal. E tinha uma matéria toda falando sobre a profissão. E eu falei, nossa, legal, né? Vamos aí, né? Vamos tentar. Que dá. Vamos ver. E prestei vestibular, passei e fui. E sempre, desde o início, eu sabia que eu queria nutrição esportiva. Legal. Boa. Então, assim, na época, eu era fanático por futebol. Então, meu sonho era trabalhar com futebol. Sou São Paulino, São Paulo tava naquela época... né? Já revelou. Naquela época eu tava estourando ali, né? 2004, quando eu entrei na faculdade. E daí, desde então ali, eu comecei... A faculdade não teve uma matéria específica de nutrição esportiva. Para isso, eu criei grupos lá de nutrição esportiva, nutrição clínica... Legal. Com uma turma que gostava também, a gente atendia esportistas da região. Fiz meu TCC no estresse oxidativo e antioxidantes na atividade física. Boa. E fui, né, sempre caminhando, estudando para isso, que eu já sabia que eu queria nutrição esportiva. Em 2006, eu consegui ter um contato ali com São Paulo. Eu estava no terceiro ano. Fiz uma visita no CT de Cotia, passei o dia lá, conhecendo, o Dr. Sanches me apresentou, tudo. E em 2007 eu consegui fazer o estágio lá. Que legal, cara. Nas minhas férias, em julho. Eu fiz o estágio na base, em Cotia. Então o CT tava novinho ali. Que é uma cidade, né? Eu já entrei lá dentro, é gigante, é gigantesca. Mas é uma coisa de primeiro mundo. Então, assim, foi uma coisa assim que... inacreditável para mim. Cheguei a fazer umas visitas também no profissional naquela época. Tudo. Então, imagina você... Eu tinha 20 anos ali na época. Chegando, São Paulino, né? Trabalhando no clube que torce. Trabalhando no clube. Então, ter o contato ali, vir almoçar na mesma mesa que o Cicinho. Caramba, Almocei com o Juvenal, com o Braço. Então, assim... Foi uma coisa muito bacana, uma vivência ali que eu tive muito, muito bacana mesmo. Só que eu era inexperiente, né? Então,
ao mesmo tempo que tava vivendo uma coisa legal, eu fiquei meio assim com o futebol, não quis trabalhar com futebol. Porque na época ainda, era muito... Os jogadores não se preocupavam muito com a... Sim. Tava numa transição de mudanças, né? Legal. Eles não se preocupavam muito com alimentação, com físico, né? Sério? Principalmente aqui no Brasil, era muita boleiragem. Tinha, sim, os que se preocupavam, mas era pouco. Né? Ainda... É importante você frisar isso, porque realmente eu acho que esse é o ponto de passagem para esse tipo de atleta que nós vemos hoje. Um cara que se cuida, que se alimenta bem, que dorme bem, que se preocupa com a alimentação dele no dia a dia. Tava saindo daquela fase de boleiragem, como você frisou. Sim, então. Daí foi... acho que foi ali... Essa mudança foi mais ou menos nessa época ali. E o pessoal, agora sim, você vê muitos atletas, a maioria, se preocupando com a alimentação, com a parte física, né? Tem personal fora do clube. Sim. Se cuidam, né? Mas antigamente não tinha. Eu era inexperiente, 20 anos, 21 anos. Menino ainda, uniforme, né? Menino ainda. Saindo do interior, né? Falei, putz, dá estresse. Lidar também com a parte política do clube é muito ruim. Então, ali com os diretores, né? Mas você chegou a ter esse contato com a diretoria tive. do São Paulo, que de repente pode ter causado algum transtorno, alguma dor de entrar cabeça? Ali, sim. Você vê uns caras meio... Né? Tinha... Não estou dizendo que são todos, que é geral isso, claro. né? Mas você vê uns caras que te tratam ali como... Um qualquer, como né? um qualquer mesmo, não nada. Não que eu queria um tratamento especial, não é isso, né? Mas pelo menos ser tratado de igual era o mínimo que eles tinham que fazer com você, exatamente. Então isso me desanimou um pouquinho. E eu não lutei por isso, para isso no futebol. Falei, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas não lutei por isso. Era uma coisa que eu sonhava muito, mas perdi um pouco o encanto disso. E daí... posso continuar contando? Pode, deve. Daí, enfim, fiz o estágio lá, foi super legal, bacana, agregou muito pra mim. Né? Me formei final de 2007, 2008, eu pesquisando pós, eu descobri a pós de Fisiologia do Exercício na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E prestei a prova para essa pós, passei. Legal. Né? Foi também uma coisa... Daí aí que abriu portas para mim, que foi sensacional. Né? Então, eu comecei a estagiar no laboratório de fisiologia da Unifesp, que fica dentro do Centro Olímpico. Pô, legal. Em 2008. Bom pra caramba. Então, isso foi em mais ou menos entre março e maio de 2008. Sim. E ali a gente estava fazendo avaliações para as equipes olímpicas que iam para Beijing, 2008. Caramba! Então eu caí ali naquele lugar, fazendo, né, avaliações de todos os atletas praticamente olímpicos ali, ajudando tanto na parte nutricional, como na parte de fisiologia, fazendo ergospirometria, testes de força, né? E pra você tudo isso foi um grande acaso, né? Você ter caído. Foi um grande acaso. E... Cara, isso foi maravilhoso, né? Eu ganhei muita experiência. Imagina você com 21 anos, né? Trabalhando com ingressando tudo que você queria, né? Ali, né? Com atletas de ponta. Então foi... Putz, até me arrepio até hoje de falar, né? 15 anos depois eu ainda me emociono de tudo. Que legal, cara. Que legal. Disso na minha vida, essa parte. Deixa eu te perguntar, a gente foi pro lado do esporte olímpico, e aí eu queria fazer uma pergunta para equiparar. Você trabalhou no São Paulo, né? Você fez estágio no São Paulo e você trabalhou com jogadores olímpicos. Qual a diferença da dedicação do jogador de futebol para a equipe olímpica? Porque a gente sabe que a visibilidade hoje do futebol é muito maior do que, às vezes, alguma modalidade olímpica. Sim. E aí eu queria entender... Você via uma diferença entre, eu jogo no São Paulo, eu treino o ano inteiro, 4 anos aí pra poder chegar na Olimpíada e conseguir alguma coisa. Você conseguia perceber essa diferença? Tem muita diferença, sim, muita diferença. Assim, no geral, esporte coletivo, esporte individual tem diferença, né? Então, assim, coletivo, os atletas tendem a relaxar um pouco mais. Sim.
Porque é o mal do ser humano. A gente se acomoda, relaxa. Porque no coletivo tem outro que joga pra você também. Sim. Que corre por você. Sim. Então, às vezes você não se dedica tanto na parte física, na parte nutricional. Agora, o esporte individual é você. É você e você, né? mesmo. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Né? Então, se você não treinar direitinho, não descansar, não dormir, não se alimentar direito, é você que vai sair perdendo. Caramba, é só você. Né? E já o coletivo, você está cansado ali, você toca a bola de lado, né? Você consegue dar uma disfarçada. Mas, assim, mesmo nos coletivos, tem diferença pro futebol. Tanto na parte financeira, né? Futebol é óbvio, muito claro, dinheiro. Claro. E nesses esportes olímpicos, geralmente os atletas têm uma condição mais precária. Entendi. Né? Assim, os de ponta ainda conseguem um patrocínio, mas você vê até os de ponta sofrendo para conseguir patrocínio, né? Tendo que fazer muitos esforços ali para conseguir manter uma condição financeira boa. E é importante você frisar isso, porque às vezes quem veio de fora e acha que os atletas estão lá na Olimpíada, vão disputar os Jogos Pan-Americanos, eles estão bem de vida, mas não, tem muito atleta que treina em situação precária. Sim. Treina em situação... Se eu não me engano, foi um atleta do Brasil... Né? Eu não sei qual a modalidade, tá, gente? Me desculpem o levianismo, mas aquela modalidade que o cara pega um peso na mão e gira e joga assim, sabe? O arremesso de peso. Arremesso de peso. Se eu não me engano, foi um atleta brasileiro, ele tava treinando um tempo atrás não, né? Até a última Olimpíada, em terreno baldio. Então, é que foi durante a pandemia, ele não podia treinar. Isso, perfeito. Então, só pra galera entender que realmente existe uma diferença muito grande entre essas modalidades. Não vai muito longe. Aquela menina também que... A ginasta olímpica de Guarulhos, que o nosso produtor é de Guarulhos. Eu esqueci o nome dela. Ela também treinava, e, assim, num lugar bem, bem precário. Então, você vê que... Né, não é só... E hoje ela se tornou um grande nome aí da ginástica olímpica. Então, é bom frisar isso mesmo. E você via até o Arthur Zanetti, depois que ganhou a Olimpíada, sofrendo para conseguir patrocínio. E o cara é campeão olímpico. Campeão olímpico. Não, ele é um monstro, né? Ele é um extraterrestre, na verdade. É campeão olímpico, mundial, cara, é sensacional. E, inclusive, eu fiz pós na fisiologia, na Unifesp, com o técnico dele, o Marcos Gotto. Também técnico da seleção de ginástica. E aí vocês chegaram a ter um contato, então, você com o Zanetti? Sim. Ele chegou a treinar no Centro Olímpico algumas vezes com o Marcos, ele levava os atletas lá para treinar. E eu vi o Zanetti lá na época que ele tinha 16 anos. Então tá ele era novinho. começando, né? Mas já era impressionante. As costas dele já eram largas desse tamanho, assim. E é muito engraçado que o Marcos, naquele dia que ele levou o Arthur, que eu vi o Arthur pela primeira vez, ele falou, aqui ele vai ser campeão mundial, vai ser campeão olímpico. Ele já tinha esse feeling, esse tato, né? Já tinha, já falava, esse é diferenciado. Caracas, meu. E o Marcos é um cara muito disciplinado também, muito... exigente, ferrenho, né? Se eu não me... não sei se é esse mesmo técnico que a Ana Paula, aquela repórter da Record, Ana Paula Padrão, ela foi fazer uma entrevista, eu acho que foi, não sei se foi com o treinador do Zanetti, mas aí ela perguntou, né, se ele ia ter alguma folga. E aí, ele falou que não, ele respondeu que o treinador respondeu que não, e ela falou, bom, ainda bem que eu não sou treinada por você. Aí ele pega e fala assim, ainda bem, porque ele é campeão olímpico e você é repórter, né? Aí ficou aquele clima na reportagem, todo mundo deu risada. Eu acho que foi com ele. Pode ser, porque ele é bem assim. Posso estar super enganado. Assim, um moreninho, baixinho. Baixinho, então é ele mesmo. Ele é muito... Ele é muito exigente, assim, um cara muito... Com ele não tem moleza, tem que ser. Tem que ser também, né? Porque senão a pessoa relaxa e acaba não rendendo tanto. Na China, se for pegar a ginástica artística, é muito mais, né? Eles tiram a criança da família. Caracas! Afasta a família. E eles por si só já são um povo muito exigente, muito disciplinador, né? E lá é rigoroso mesmo. Então... E não à toa que eles são uma potência também no esporte hoje, né? Sim. É exagerado, é assustador pra gente, esse choque de cultura, né? Mas você vê o resultado, né? E dá resultado, né? Dá resultado. Muito resultado. Pois é. Pode ir, pode seguir.
E aí você tava na linha de que você tinha caído por um acaso na preparação dos atletas para as Olimpíadas de 2008. E aí depois você também participou da preparação dos jogadores de handball para o Pan-Americano de 2011. Sim, sim. Isso seguiu, tipo assim, os caras falaram, não, o Marco tem muita qualidade, vamos seguir com ele para a preparação dos Jogos de 2011. Como é que aconteceu? Como é que te chamaram? Como é que foi? Não, foi assim, na verdade, em 2008 já tinha feito com eles, né, tanto masculino quanto feminino, basquete, várias modalidades. E daí eu ingressei, isso foi em 2008, eu fiz 4 meses de estágio lá no Centro Olímpico e logo eu já fui contratado pelo Centro Olímpico. Legal. Um projeto novo, reformou o centro médico. Boa. Então ficou bem legal lá a parte médica, tinha acompanhamento médico, psicológico, odontológico, fisioterapeuta. Era completo, né? Era completo, uma equipe completa. E eu ingressei no trabalho lá, atendi os atletas, são 10 modalidades, 1.500 atletas treinando na época. Pouca coisa, Só pouca coisa. Pouca coisa. E sempre trabalhando com o laboratório, em parceria com o laboratório de fisiologia. Legal. Porque eles faziam a avaliação dos atletas do Centro Olímpico, então tinha que ter esse contato também para saber as condições dos atletas. E sempre tinha algum projeto de pesquisa, eu participava. E os atletas do handball, nessa época, passaram por testes lá. Né? E daí pediram um contato ali com o pessoal, com os preparadores físicos, pediram para estar acompanhando o handball. Daí eu fiz essa preparação deles pro Pan-Americano de Guadalajara 2011. Caramba. Que foi uma experiência super bacana também. O handball, um esporte que só cresceu de lá para cá, né? O masculino hoje está muito bem também. Sim. Então a gente percebe uma evolução muito grande, que é uma judiação o handball não ser mais valorizado no Brasil, porque é um dos esportes mais praticados nas escolas do Brasil. Sim, verdade. Então é uma injustiça não ser mais valorizado. Acho que tinha que ter mais mídia para isso, tinha que estar os jogos aparecendo. Né? Tem que ter mais divulgação, mas infelizmente não sei o que acontece. Muitos esportes aqui no Brasil não são tão valorizados, né? E até falando nisso, o esporte no Brasil, em geral, não está sendo valorizado. As crianças não estão tendo esse incentivo e está se perdendo perfil de atletas. Sim. Né? Porque as crianças hoje querem ficar videogame, Putz, celular, cara, interessante isso que você falou. Muito interessante. E não tá surgindo atleta. Às vezes tem uns que têm vontade, vão pra quadra, vão pra pista treinar, mas não tem o perfil. Porque não tem aquele estímulo desde criança, sabe? Não tem aquela motivação ali pra treinar. Então eles têm que ser... Hoje os treinadores estão tendo muito mais trabalho para formar um atleta. Para conseguir atletas e para formar um atleta. Às vezes tem que transformar essa pessoa, tem que reeducá-la ali completamente. Tem que ter um trabalho dobrado em cima da criança, né? Para conseguir, né? Mas porque a gente não tem esse incentivo nas escolas. Né? Não tem. Isso que você falou da rotina das crianças de hoje em dia, como eu falei, muito interessante, porque eu pelo menos peguei uma época e eu acho que isso tem tudo a ver. Uma época em que a gente jogava mais bola, a gente, querendo ou não, praticava mais esportes, porque na nossa infância, eu não sei como é que funcionava com vocês. Às vezes eu e os meninos lá da rua, lá, a gente ficava postando quem é que corria mais. Eu corro mais que você, você corre mais que ele. Sim. E ali, querendo ou não, isso nos instigava a praticar um esporte, para correr, para se exercitar. Querendo ou não, nessas brincadeiras, quantos atletas já não saíram nessas brincadeiras? Poxa, eu corro mais que você e tal. E aí ele foi levando isso pra vida dele e tudo mais. E eu acho que a galera antigamente também tinha aquele negócio de ir pra rua. Né? Hoje em dia tá todo mundo trancado dentro de casa, mas a criançada ia pra rua, quebrava o portão dos outros. Eu quantas vezes não quebrei portão de vizinho lá, o vizinho chegava xingando. Então assim, a gente vê que mudou muito. E aí entra a questão agora que eu queria te perguntar. Você acha que a alimentação, como nutricionista, ela influencia muito na performance do atleta? Demais. Completamente, né? Ela pode não fazer o atleta campeão, mas vai atrapalhar se ele estiver se alimentando mal, né? Com certeza. Mas assim, e no esporte de alto rendimento são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Né? Então a alimentação, se
Se o cara não se alimentar direito, ele não vai ter energia para treinar, ele vai se lesionar mais, né? Então... Tudo influencia, tudo né? influencia. Tudo influencia. Caramba, E tem que ser perfeita a alimentação dele. Tem que estar ali regradinho, tem que estar ali certinho. Tem que ser regrado. Mas... Porque, como eu disse, são os detalhezinhos. Então, assim, tá todo mundo igual. Você pega uma final de uns 100 metros rasos, por exemplo, tá todo mundo igual. Né? São os detalhes ali de técnica, né? De potência, né? O descanso, alimentação. O descanso também influencia. Descanso é importantíssimo. Importantíssimo. Ah, então eu já sei porque que eu gosto de dormir tanto. Certo, entendi. Ó, você falando que você participou da preparação dos atletas olímpicos, depois para os Jogos Pan-Americanos, eu não sei se isso se aplica a você, se você consegue explicar essa diferença. Obviamente porque você está envolvido com a parte da nutrição, com a parte física dos atletas, mas por que alguns atletas levam tanta vantagem em cima dos outros? Porque esses dias eu tava assistindo um vídeo, se eu não me engano, das Olimpíadas de 2012, 2016, não me lembro agora. Que a equipe jamaicana de corrida, tipo, os caras corriam muito mais que os outros competidores. Era, tipo assim, uma coisa absurda, muito desnivelada. E aí, tipo, os dois era aquela corrida que você começava e você ia até o meio do caminho, passava... 4%. Isso, 4%. E aí, tipo, os dois primeiros competidores já eram... muito bons. Muita sacanagem. E o terceiro era só o Usain Bolt. E eles passaram pro Usain Bolt, ele deu tipo umas 3 pernadas e já tava cruzando a linha de chegada, tá ligado? Você consegue explicar o porquê dessa diferença ou não? Ela, tipo, você não faz uma ideia? Será que isso passa por alimentação, alguma coisa? Assim, tem o fator genético, né? Porque ali na Jamaica tem um pessoal com mais força, mais explosão, né? Mais fibras brancas que a gente fala, que são as fibras de explosão ali. E tem esse fator, tem o fator treino também. Sim. Né? Técnico, muito experiente, muito bom, que treina, sabe lapidar bem o atleta. Né? No caso dos Estados Unidos, eles têm muito atleta ali, porque eles incentivam o esporte desde a infância, né? Exatamente. Então, eles têm muito atleta. Então, eles conseguem, no volume ali, eles sempre vão conseguir achar e sempre alguém. surgem atletas bons, né? Nos Estados Unidos. Sempre, É incrível. Sempre surge. E não vou entrar no mérito do doping também, que tem. Polêmica! Gostamos de polêmica. Mas, então, você quer dizer que... Dessa equipe olímpica da Jamaica, acho que uns 2, 3 ali foram pegos no doping. Sério? Eu não sabia. O Azaf, eu não sabia disso. Acho que foi pego. Teve mais alguns que foram pegos. Bolt não foi, né? Mas não posso afirmar que tava, que não tava dopado. Porque ele, mesmo assim, ele é um extraterrestre mesmo. Não tem como falar. O cara é muito bom. Mas tem bastante. Infelizmente, ainda tem bastante doping, né? Os atletas... Tem alguns casos, você vê atleta sendo pego de monte hoje também. Mas existe. O doping, no caso, é um remédio específico que eles tomam? Ou qualquer remédio, assim, que tenha uma influência no corpo pode ser considerado doping? Não, qualquer... Tem vários, né? Geralmente são hormônios. Testosterona, o que aumenta a produção de testosterona, que vão gerar força, né? E então esses atletas... Mas assim, alguns países estão um pouco mais avançados nisso. Né? Eles conseguem ter medicamentos um pouco mais modernos que o doping não pega. Olha. Às vezes eles conseguem fazer algum outro medicamento que toma, que mascara, que burla, que o doping não está pegando ainda. Entendi. Né? Então, assim, eles conseguem fazer um jeito de o Caramba. atleta conseguir burlar isso. E a gente fica sabendo de alguns casos também que envolve dinheiro, né? Muita exposição. Então, não consigo dizer pra vocês. Não tem aquele fator X que a gente consegue apontar e falar assim, não, é isso aqui, ó. Eles são superiores por conta disso aqui.
É porque tem outros tantos Tem fatores, outros tantos. inclusive o doping. Né? Mas, por exemplo, você pega esportes de... Quando a gente fala corrida mais a fundo, né? Maratona, Sim, mais de resistência. Mas você pega o pessoal ali do Quênia, da Etiópia. Nossa, ali o fator é genético mesmo. Eles têm uma condição melhor ali, né? Uma condição pulmonar, uma condição celular ali, que eles conseguem gerar mais energia, mais oxigênio. Nossa, que interessante isso, né, cara? Que interessante isso, porque, tipo, uma galera de um outro país, de um outro continente, eles têm essa questão, essa resistência, essa questão genética que acaba beneficiando eles, né? Sim. É interessante, porque às vezes nas corridas que tem essas corridas grandes, tipo, os outros competidores, eles chegam exaustos. Dá pra você ver ali a exaustão no rosto desses competidores. E essa galera que vem da África, não. Tipo, eles chegam, tal, toma a aguinha, vai pro pódio, coloca a medalhazinha, vai embora. Se tu colocar eles pra correr outra maratona, eles correm outra maratona de boa. Tranquilamente. De boa, tranquilo. É louco isso. Você fez especialização, você falou na Unifesp, né? Isso, eu fiz fisiologia do exercício e treinamento personalizado também. E você acha que você já atingiu tudo que você tinha de meta na sua carreira ou ainda tem mais o que vir? Eu acho que a gente nunca tá satisfeito, né? A gente nunca pode estar satisfeito. Claro, óbvio. Eu atingi muita coisa profissionalmente. Que bom, cara. Né? Que um bom. Currículo, assim, eu só tenho a agradecer pelas coisas que eu atingi. Sim. Mas, assim, a gente sempre quer mais, né? Pode estar atingindo mais coisas. E eu pretendo, sim, estar conquistando mais e mais ainda na profissão. E o que mais você gostaria de conquistar, assim? Olha, eu pretendo estar trabalhando com atletas olímpicos ainda, trabalho com alguns, né, mas eu pretendo ainda talvez estar formando alguns novos, estar trabalhando com atletas participando de Olimpíada. Apesar de ter trabalhado com atletas participando de Olimpíada, conversando com eles daqui, fazendo reunião. Eu nunca participei realmente de uma Olimpíada. Você não de ir lá na Olimpíada, não. Nem aqui no Brasil eu não fui. Então, assim, pretendo ainda participar. Quem sabe uma Copa do Mundo também. Né? Por que não? Por que não? Né? Claro que pode. Então, são sonhos. Talvez. Ô Marco, talvez não. E você passa um perfil tão calmo. Pra gente, você é um cara tranquilo, você é um cara bem de boa, né? Eu sou. Já teve algum caso de você preparar algum atleta, você fazer aquele trampo pro atleta, passar uma dieta, passar os exercícios, tudo certinho. Aqui, ó, você fala pro cara, ó, segue isso aqui, que se tu seguir isso aqui, você vai ficar preparadinho pra competição. E o cara vai lá e dá uma puta ramelada. E aí o cara vai lá, tipo, come umas 10 pizzas durante o período, uns 300 Big Mac, e aí ele chega fora do peso e tu fala, caramba, mano, mas eu não passei o negócio certinho pra você, por que você não seguiu? Já teve muitos casos assim? Muitos casos. A grande maioria, na verdade. Porque não é difícil, cara. Você mudar hábito é difícil. Mudar hábito alimentar, e às vezes... Eu já atendi muito atleta jovem ainda ali, né? A maior parte é final de adolescência, começo da vida adulta. Então, às vezes, não depende só deles, é pai, né? Tem um hábito familiar, então, às vezes, você tem que mudar tudo, às vezes você mudar sozinho. Tem toda uma estrutura por trás. Tem toda uma estrutura. Então, às vezes, é complicado. Mas já peguei atletas que eu já tive que brigar, porque... Eu não consigo imaginar ele brigando. Eu não consigo. Sinceridade. Assim, mas não brigar, chama atenção, né? Porque teve casos de atleta, por exemplo, de lutas, né? Eles têm que controlar o peso. Sim. Então, a atleta chegar na semana antes da luta, em vez de perder, ganhou peso. Putz. Daí você fica sabendo que ela tava levando bolacha recheada, comendo chocolate, né? Fala, você já tá passando aqui comigo quanto tempo? Você sabe o que você tem que fazer. E não faz. Como é que você vai pra essa luta agora? Né? Daí tinha que desidratar, sauna, correr agasalhado pra desidratar mesmo, né? E às vezes chega no dia da luta, tem que perder peso, o atleta ficar mascando chiclete, pulando corda agasalhado e cuspindo. Putz. Porque pra desidratar o máximo possível. Caracas, mano. E nessa... Desculpa te cortar, só rapidinho. Nessa questão dos lutadores. Eu sempre vi os lutadores, tipo, perdendo peso na sauna.
né? Tipo, acompanhando, né? Na pré-luta, porque os caras mostram os bastidores, tudo como funciona. E os caras na sauna, realmente, correndo com blusa, agasalhado pra perder peso. Isso, né? Você pode falar melhor. É real mesmo? Os caras, por exemplo, se eu tiver uma luta na semana que vem, se eu entrar na sauna faltando 2, 3 dias, eu perco peso real pra conseguir lutar essa luta? Perde porque você perde de líquido, né? Aham. Não Mas é o ideal. não é o ideal. Não é o ideal. Então, já teve casos de atletas morrer. Caramba. De Caracas. atleta morrer na sauna porque estava desidratado. Uhum. Desidratou demais e morreu. Né? Então, assim, é perigosíssimo. Eles Nossa. às vezes fazem bike na esteira, na sauna, sabe? Caramba. Imagina o cara fazer bike na sauna. Ah, Se é arregaçando. uma coisa de- muito doida, assim. E tem essa cultura, infelizmente, até hoje, e nos grandes eventos. Boxe, do UFC, né? Então, assim, eu acho uma ignorância total manterem isso ainda. Apesar de ter que ser no dia da luta. Pesa no dia da luta, acabou. Já era. Porque o que eles fazem no UFC? O atleta, ele combina de lutar 70 quilos. Ele tem 85. Putz. Ele Vai vai ter que perder perder 15. 15 quilos. 15 quilos. Só velho. isso. Eu, Daí, sei lá, pra perder ele- minhas tá louco. banhas. Ele combina alguns meses antes a luta e começa a perder. Aham. Pra depois ele tentar recuperar alguma coisa. Mas Não tem sentido, não tem né? sentido nenhum. Tanto é que as lutas que eu vejo do UFC, a maioria que duram muito assim, o cara tá morrendo no final. Os dois lutadores ali, fica uma luta feia. Né? Porque o cara, você vê que eles não aguentam muito tempo, não aguentam manter muito tempo. Os caras não Por utilizam mais todo que o eles- potencial, né? Por mais que eles tenham toda a tecnologia a favor deles, eles fazem soroterapia depois, né? Depois da pesagem. Eles têm 24 horas ali, às vezes até um pouquinho mais pra recuperar. Então consegue recuperar alguma coisa, mas assim, não vai lutar no seu potencial. Por que não pesar? Aí entra todo mundo igual, pesa no dia. Pronto. Acabou. 85 quilos ele vai estar ali, ele vai lutar no 85. Então não tem porquê. É uma falsa ilusão ali de que você tá ganhando uma vantagem. Sim. Vou perder o peso, bater o peso aqui no dia, mas depois eu vou ganhar um pouquinho. Mas a sua parte física foi pro espaço. Já era. Já era, você, né? Você desgasta, você leva o organismo ao estresse desnecessário. Caramba. É. Você acaba perdendo muita força, resistência, né? Então você corre risco mais de lesão. Ô Marco, e você falou que você é São Paulino, né? Sou São E aí você Paulino. trabalhou no São Paulo, bem naquela época que o São Paulo tava começando. Aquela era do soberano, né? Tipo, ganhando muita sim. coisa, com ótimos times. E você chegou a ter contato com alguns jogadores, você falou, né? Cheguei a ter contato, mas não de conversar ali pessoalmente, Mas de estar ali no meio ali, né? Mas você chegou a trabalhar com esses jogadores na parte de cuidados, de nutrição, ou não? Os profissionais não. Não. Era só ali na base. Na base. Ah, na base. Só Tá. na base. Né? Os profissionais eu não cheguei a ter esse contato. Porque vai que ele trabalhou com os profissionais, bem naquela Não, época, mas né? São Paulino. E foi uma época muito boa pro São Exatamente, Paulo, né? e aí- Foi. e aí- Chegando ali em 2005, Sim. foi campeão da Libertadores, se Sim. não me engano, não é? 2005 e Libertadores, aí- 2006, isso. 2007, 2008 Isso. brasileiro. E aí então. ele chegando no clube, fala, torcedor do São Paulo, né? Roxo, chega no clube tem aquele cara lazarento que não se cuidou, não dormiu, não comeu direito, e ele olha pro cara e fala E assim, tinha muito naquele time. é esse aí que vai jogar quarta-feira? Então É tu que vai ir pro performar banco, no pode domingo? esquentar banco, filha da mãe. Aí entra a questão. A gente entrevistou aqui o Guipa há um tempo atrás e a gente falou justamente sobre isso, sobre trabalhar no clube que você tem a paixão por ele. Você se decepcionou com coisas que você viu lá dentro ou não? O amor pelo clube se deixou de lado e falou, não, aqui é o meu profissional. O do futebol você se decepciona um pouco, sim, quando trabalha. Todo mundo que trabalha com futebol fala. Meu Deus, eu não quero trabalhar com futebol mais não. Assim, porque sabe dentro do clube tem aquela política que é igual a nossa política Atual. né? Tem toda aquela sujeirada que envolve, né? Então, é um ambiente meio chato, assim. Entendi.
Né? E você vê muita coisa errada, né? É diretor que não fala com o presidente, mas tá lá por causa de outro conselheiro do clube. Vixe. Tem umas bagunças assim, que depois eu fico sabendo por outros amigos que trabalham também. E decepciona um pouco. Entendi. Mas assim, continuo gostando de futebol. Não sou tão fanático como eu era antes. Nossa, antes eu perdia um jogo do São Paulo. Quase todos os jogos no estádio. Mas eu gosto bastante de futebol. Que legal. Também. Mas fora do São Paulo, você já chegou a trabalhar com algum atleta do meio do futebol, com algum jogador? Eu trabalhei com um jogador de futebol masculino, mas de base. De base, tá. Acho que já cheguei a atender alguns atletas do Palmeiras, do Corinthians. Atendi um atleta que jogava na Itália, se não me engano, no Palermo, mas era da base do Palermo. E que era o empresário dele, ele brasileiro, o empresário dele era amigo de um amigo meu e pediu para que eu atendesse. Legal. Precisava ganhar massa muscular, a gente fez um trabalho, conseguiu ganhar. Se eu não me engano, o nome dele é Lucas Martello. Hoje eu acho que ele joga a 2ª divisão da Itália. E daí eu trabalhei bastante com o feminino. Legal, bacana. Porque quando eu trabalhava no Centro Olímpico, foi uma fase ruim do futebol feminino no geral, principalmente no Brasil. E o Centro Olímpico abrigou todas essas jogadoras ali. Então o Centro Olímpico me proporcionou essa... De novo o Centro Olímpico, né? Me proporcionou essa coisa linda que foi tentar trabalhar com essas meninas. E foi, assim, só monstros, né? Então, você pode citar alguns nomes? Rosana, Maurine, Érica, Gabi Zanotti, tem a Luciana Bertolucci, a Debinha, Cristiane. Eu até repito esse nome, Debinha. Ela é maravilhosa. Puta vida. Ela nossa senhora. Joga muito. Joga demais. A Debinha, inclusive, ela começou no Centro Olímpico, né? Acho que Caracas. Se não me engano, ela começou lá. Legal. Ela foi formada pelo Centro Olímpico. Legal. E aí, trabalhando com essas atletas, óbvio que a preparação das mulheres é diferente da preparação dos homens, porque é outro corpo, outro biotipo. E aí você tinha que preparar as... Palhaço. Você tinha que preparar as atletas de uma forma diferente do masculino, mesmo elas já sendo mais adultas, mesmo elas já sendo profissionais do que os meninos da base que você trabalhava. Tinha essa diferença na hora de preparar tanto os atletas da base como as atletas profissionais do feminino? Não, tem. Tem porque, assim, a mulher, ela costuma acumular um pouco mais de gordura fisiológico da mulher, né? Então, ela tem que se cuidar, o cuidado dela ali com a alimentação tem que ser um pouquinho mais rigoroso, né? E querendo ou não, as mulheres têm oscilação ali de hormonal. Que é normal, do ciclo menstrual, tudo isso. Então, corre muito picos de ansiedade, então acaba descontando comendo muito doce. Aquele chocolatinho come mais. E tem que controlar mais. Então, a tendência é ter muito mais atletas mulheres com percentual alto do que homens. Porque é fisiológico da mulher. Né? E às vezes a mulher, dependendo do esporte, às vezes dependendo da posição, ela tem que ter o percentual, às vezes, abaixo do que é recomendado para a saúde. Caramba! Olha aí. Porque por causa de desempenho. Então você pega o percentual de mulher para a saúde, né? Os estudos falam que entre 16% e 20%. Você pega, por exemplo, uma atleta forte de explosão, ela vai ter 10%. Caramba! 13%. É uma diferença. Bem abaixo. É uma diferença. Caramba. Então, e porque o esporte exige isso, né? Então, desempenho, né? Então, o esporte de alto rendimento, você tem que, às vezes, fugir um pouquinho da saúde. A gente tenta priorizar ao máximo a saúde do atleta, lógico, mas às vezes foge um pouquinho. E nessa questão da mudança hormonal da mulher, né? Que você falou que às vezes é normal a mulher ela ter um certo ganho de peso por conta de todas as questões que a mulher passa. Você, especificamente, levava isso com um pouco mais de naturalidade do que com os homens? Porque, fatalmente, os homens eles não passam o que uma mulher passa ali durante o mês.
né? Então, tipo assim, você tá trabalhando com o menino da base aqui, e ele foi e ganhou peso em vez de perder. E aí você fala pra ele, poxa, mas te passei o negócio aqui certinho e você não seguiu, tu ganhou peso, você não seguiu o que eu te passei. Você leva com um pouco mais de naturalidade a mulher por conta de tudo que ela passa? Tipo assim, não, passei, mas, sei lá, de repente esse mês você teve uma carga hormonal muito alta, acabou ganhando peso. Você levava um pouco mais de naturalidade, tranquilidade? Sim, a gente consegue entender um pouco mais esse lado. Mas tanto a mulher quanto o homem, você tem que analisar um contexto todo, né? Como é que tá, principalmente o fator psicológico, a estrutura familiar, você tem que avaliar tudo isso. Então, você tem que estar sempre conversando com o psicólogo também. Porque, às vezes, muitas alterações que a gente fala de peso vem de fundo emocional. Claramente por causa do estresse, vai gerar um pouco mais de ansiedade, Sim. às vezes a pessoa acaba descontando mais na comida, né? Então, acaba engordando um pouco mais, ganhando mais peso. Às vezes não, às vezes ao contrário, às vezes perde porque deixa de comer, depende da pessoa. Então, a gente tem que analisar todo esse contexto para saber, opa, a pessoa tá de sacanagem? Não, ela tá com um problema, realmente ela tá com um problema e temos que cuidar desse problema, né? Às vezes o problema não tá ali na alimentação, não tá no treino. Olha aí, ó. O problema tá lá mais fundo, né? mais fundo que isso. Então, por isso que vale a pena o trabalho ali multidisciplinar, da equipe toda junta, para identificar tudo isso. Não é só passar dieta, né? Só passar o que a pessoa tem que se alimentar, o que ela tem que deixar de comer. É um trabalho conjunto que vocês fazem, né? Conjunto. Caramba. Interessante isso. Interessante. A gente vê na televisão falar, não, é tranquilo, né? Facinho. Não é um puta trabalho. São vários profissionais ali que estão cuidando daquele atleta e enfim... Tem que saber todas as fases de treinamento do atleta. Tem fase que ele vai precisar mais de carboidrato, tem fase que ele vai precisar mais de proteína. Né? Talvez ele vai precisar de uma suplementação específica numa época, outra em outra época. Então, tudo isso você tem que estar analisando. Então, contato com o técnico, treinador ali, tem que estar... Tem que ser bem ajustado. Você tem que se ajustar no dia a dia. Ajustar ali. Quantos profissionais trabalham com o atleta? Além do treinador, quantos profissionais, além disso, dele... tem ali por trás de um atleta? Tem o treinador, tem o preparador físico, tem fora os assistentes ali, que às vezes eles têm também. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, médicos, tem um ortopedista, tem um médico do esporte, tem... Dependendo do lugar, tem enfermeiros também que fazem alguma outra avaliação. Tem dentistas, também trabalham, principalmente na área de protetores bucais, né? Alguns esportes que usam bastante. Hoje está vendo que o protetor bucal ajuda em vários esportes, inclusive desempenho. E então é uma gama de profissionais ali que agregam. Tem fisiologista também. São uma gama de profissionais que estão trabalhando para dar o resultado final, né? Caramba, uma pessoa tem uma galera por trás. É muita gente por trás. É porque tem gente que pensa que é só o atleta ir lá e praticar o esporte, né? E aí eu uso o exemplo do futebol. Tem muita gente que, mas é só ir lá e jogar. Você bota a chuteira, entra no campo, vai lá e joga. Vai lá, ô Zé Ruela, vai lá isso. E ganha dinheiro. Não é assim. É difícil. Enfim, se não tem o conhecimento necessário, acaba falando um monte de besteira, um monte de bobagem. Sim. Mas você citou que ali por volta de 2003, 2004, deu essa guinada nos atletas que cuidam mais da saúde. Né? Porque antes disso era mais aquela boleiragem, os caras... Cervejinha depois do jogo. Enfim, a gente conhece tudo isso. Pra você que pegou essas duas fases, né? Você tava iniciando quando teve essa troca, né? Essa transição, né? Isso, perfeito, essa transição. O seu trabalho, ele ficou facilitado por hoje os atletas se cuidarem muito mais ou não? Porque até outro dia, eu vi o Vinícius Júnior, se eu não me engano, depois o primeiro jogo contra o City, ou foi um jogo depois do Campeonato Espanhol, pelo Campeonato Espanhol, que ele entrou dentro de uma máquina, parecia uma máquina do tempo, mano. Que ele entra, sei lá, uma máquina de criogenia, que ele entra, fecha, e ali ele passa a noite, ele dorme, para ele conseguir se recuperar, se recondicionar novamente, para ele estar bem, né? Então... Máquina do tempo é demais. Não, mas parece mesmo a máquina do tempo. O cara Sério? entra, Eu parece não que, vi. sei lá, vai sair em uma outra dimensão, enfim.
O seu trabalho ele foi facilitado pelos atletas terem ganho essa ciência de que o corpo é o instrumento, né, instrumento de trabalho deles? Ah, com certeza, né? Quanto mais veio evoluindo, mais os atletas foram tendo mais conhecimento sobre a importância disso, com certeza facilitou. Antigamente, os profissionais da área de saúde tinham muito atrito com o atleta por causa disso, né? Porque eles não tinham tanto conhecimento, né? E você pega, por exemplo, o futebol, é uma coisa assim, o cara, ele não tinha, mal que tinha o que comer na casa dele. Sim. Você vê, Passava as dificuldades, a grande maioria veio disso, veio dessa área. Então o cara chega do nada num clube ganhando bem, ele pode ter o que ele quiser, ele pode sair do clube, parar numa churrascaria, comer todo dia, né? E você vai falar não pro cara? Você não pode fazer isso. É complicado, Fala, putz, eu não tinha nada pra comer, agora eu posso comer o que eu quero. Eu posso ter refrigerante na minha casa todo dia, eu posso ter cerveja, né? Eu posso comer onde eu quiser todo dia. Então é complicado. Mas, assim, aos pouquinhos eles vêm entendendo, né? Tipo, eu posso comer essas coisas, eu posso consumir isso, mas vai ter a hora certa. Sim. Né? E que se eu cuidar mais do meu corpo, eu vou prolongar minha vida como atleta. Né? Eu vou ter menos lesões. Então, você vê, por exemplo, os exemplos da Cristiano Ronaldo, né? Você vê o Zé Roberto, que jogou até 40 Alô, Zé anos. Roberto, queremos você aqui no 10 Podcast, meu parceiro. Então, ele é um cara que se cuida muito e conseguiu jogar até os 40 anos de idade, jogar bem, né? 43, se eu não me engano. Eu tava até vendo uma entrevista da querida Tainá Espinosa com o Fábio Santos, depois do jogo do Corinthians. Ele falou que se ele tivesse se cuidado lá atrás, no começo da carreira, bem, talvez hoje ele estaria bem melhor do que ele tá agora. E talvez ele estaria né? careca, né? Também. Mas é justamente isso que você falou. Mas é justamente Nada isso contra que os carecas, ele deu ele falou, cara, se eu não tivesse seguido o exemplo do Douglas, né? Que me levava pros lugares e tal, fazia as besteiras, talvez hoje estaria bem melhor. Logicamente que a gente usou esse exemplo, mas é bem ilustrado pro que você acabou de falar, que o profissional tá se cuidando muito mais agora. A tecnologia ajuda vocês também, ou não? Porque antigamente não tinha o tanto de tecnologia que tem hoje. Tipo o Neymar, que machucou na Copa, fez uma preparação, né? Deu choquezinho lá no pé e tudo mais, para poder voltar, o condicionamento dele para voltar a jogar. A tecnologia ajudou a sua parte, o seu trabalho? Ou você fala, putz, eu ainda acho que o manual aqui ainda resolve? A tecnologia no meu trabalho ajudou no sentido da avaliação da composição corporal, né, do atleta. Então, hoje a gente tem biopedância, tem o DEXA, né, densitometria. Então, que você consegue ter uma avaliação com mais precisão da composição corporal do atleta. E, indiretamente, algumas coisas ajudaram também, porque tem as pesquisas, né? Então, você tem muito mais tecnologia para pesquisa hoje, vem novos suplementos, vem novas substâncias aí que ajudam nesse desempenho, esse efeito ergogênico na melhora do atleta, né? Na melhora do desempenho do atleta. Então, querendo ou não, ajuda, assim, né? Sim. Entendi. E aquele sutiãzinho que eles usam, aquilo ajuda você ou não? É outra coisa? Porque eles usam um sutiãzinho, né? Sutiãzinho. É um top, né? Sutiãzinho. Sei lá. Mas não, e aí eu tava vendo a reportagem... Olha o eles falando sarrafo que, tipo, disso aqui tá descendo. E aquilo ali te ajuda também ou não? Só ajuda em outro departamento ali? Não, ajuda. Isso daí ajuda também. Isso é uma coisa boa que eu esqueci. Porque ali tem um GPS, ali consegue ver quanto o atleta tá perdendo de líquido também. Então, ver quanto ele se deslocou, quanto que ele correu ali. Então, você consegue ver melhor o metabolismo do atleta, como está funcionando durante uma partida de futebol, por exemplo. Entendi. Né? Então, quanto ele vai se desgastar, você consegue medir por ali o gasto energético dele, quanto que ele vai precisar de energia para o dia do jogo,
né? Qual o nutriente mais importante para ele, qual que ele está precisando mais, né? Qual o suplemento que vai ajudar mais ele, vai ser para aumentar a explosão, vai ser para aumentar mais a resistência, a gente consegue identificar isso. Entendi. Legal. Sutiãzinho. Sutiãzinho, né? Sutiãzinho. Fala um top, sei lá, qualquer coisa. Sutiãzinho. Parece um sutiã aquilo ali, meu. Mas quando começou com isso, né? Tinha esse preconceito, né? Os jogadores tiravam a camisa, nossa, ele tá de top, né? Tinha essa coisa machista do futebol, né? Até o pessoal descobriu o real motivo. O real motivo, intuito, né? Do porquê. Desculpa. E outro dia eu tava vendo uma entrevista de jogador que ele tava reclamando de comer macarrão de manhã, porque o jogo do time dele era 11 horas. Realmente existe essa necessidade de ingerir certos tipos de alimentos antes de uma partida de futebol, por exemplo, sei lá. Eu não posso comer uma feijoada. Não, feijoada não, pô. Aí tu nem vai jogar. Tu nem vai jogar. Se bem que tem uns caras no Corinthians lá comendo feijoada. Ué, mas tá jogando mal. Ué, óbvio, por isso não dá pra comer feijoada. Jogando bem, e aí, não. tipo, se eu não me engano, era 7, 8 horas da manhã, ele tendo que comer um prato de macarrão. Realmente é necessário a ingestão, os atletas ingerirem certos tipos de alimentos antes de uma partida? Sim. Não necessariamente precisa ser o macarrão, né? Ele tem que consumir carboidrato, né? Tem que, antes da partida, antes de qualquer atividade física, tem que evitar fibras em excesso, evitar grande quantidade de proteína, gordura. Sim. Tudo isso dificulta a digestão, então, né? Deixa a digestão um pouco mais lenta, porque daí vai dar mais trabalho para o seu sistema digestivo digerir esse alimento, vai demandar mais fluxo sanguíneo para o sistema digestivo e vai diminuir o fluxo sanguíneo da musculatura. Então, o rendimento cai um pouquinho. Perde força, né? Você perde um pouquinho ali da... E existe uma quantidade de... Tipo assim, eu não vou comer um prato de 1 quilo de macarrão, mas existe uma quantidade certa, uma porção certa pro atleta? Para cada atleta, sim. É individualizado de acordo com o peso dele, né? Do atleta, altura. Né? Tipo o Hulk, come 50 quilos de macarrão pra manter aquele corpo dele, né? Porque não é possível, velho. Ele tem que comer muito. E assim, cada posição também muda um pouquinho. Tem posição que, por exemplo, laterais, volante, eles correm muito mais do que um centroavante, do que um zagueiro. Então eles vão precisar muito mais de energia, muito mais de carboidrato. Agora, um atacante ele precisa mais de explosão. Então a gente tem que ficar bastante atento à parte proteica. A suplementação com creatina. O zagueiro a mesma coisa. Nossa, que legal esse trabalho de bastidor, cara. Que legal esse trabalho de... Realmente, esse trabalho de bastidor tem que ser valorizado, porque, sei lá, vou pegar o exemplo do Palmeiras. A gente vê o Palmeiras voando aí, ganhando vários títulos e tal. Mas muita gente não sabe o trabalho que é feito nos bastidores. De repente, o bastidor que as pessoas conhecem é o técnico e a comissão. Só. Mas não conhecem, por exemplo, o trabalho de um nutricionista do que ele faz. Tipo, dessa questão de... Não, peraí, um lateral... Ele corre mais que um atacante, ele precisa consumir essa quantidade de comida. Um volante corre mais que o centroavante, ele precisa consumir essa quantidade. O centroavante essa quantidade. Então esse trabalho de bastidor é muito legal, cara. Sim. É muito legal. É importante a gente ficar sabendo dessas coisas. Sim. E realmente o Palmeiras tem uma equipe de bastidor muito boa. Forte, né? Uma equipe muito forte. A nutricionista lá é a Mirtz, lá da Unicamp. Uma grande nutricionista, grande professora. Então, estudiosa da área, pesquisadora. Então, o Palmeiras tem uma equipe muito boa, muito boa. Alô, Duílio. Vamos fazer alguma coisa aí, né, meu? Porque o Yuri Alberto não tá correndo nada, velho. Enfim. Fica aí tacando a culpa do Yuri Alberto não jogar na nutricionista do Corinthians, vai. Fica. Deixa de ser injusto, rapaz. Pelo amor de Deus. Não, mas o elenco tá ruim mesmo. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Não? Certeza? Certeza absoluta. Eu fiquei indignado com... Uma coisa que a gente... às vezes a gente não imagina o que tá se passando no bastidor do clube, né? Às vezes tem coisa muito além do que a gente... Do que imagina, né? Às vezes a gente acha que é sem vergonha de um atleta, do outro, mas às vezes é uma coisa muito... Você vê no São Paulo, esses dias eu vi uma entrevista do Pato. Esses dias, faz tempo, uma entrevista antiga. Eu vi no Instagram ali, eu vi ele falando. Acho que, se eu não me engano, foi na ESPN, eu acho. Tava ele, o André... Esqueci o nome dele, do repórter da ESPN, André... O Rezek? Plihal. Não, Plihal. André Plihal. E o Lugano, se não me engano, acho que eram eles. E o Pato falando dessa última passagem que ele teve pelo São Paulo, que ele teve que negociar com outros jogadores atraso do salário do clube.
clube tava atrasando o salário, ele tinha que negociar. O diretor pedia pra ele falar com os jogadores, sabe? Uma coisa assim. Sim. Caramba. Você Então, via toda uma bagunça muito além. que acabou desgastando o Pato com os atletas, com o clube também. Né? Onde o Pato acabou saindo. É porque eu vejo da seguinte maneira. A torcida em si, e é independente se é a torcida do Brasil, da Argentina, da Inglaterra, da Bósnia e Herzegovina, de qualquer lugar, é passional. O torcedor, ele é passional. E aí eu me incluo também, porque eu sou extremamente passional. Então, às vezes o torcedor, ele não quer saber o que tá passando no bastidor do cara. É. Ele quer o título, ele quer a vitória. Ele só quer saber entendeu? do time dele, do time dele ganhar títulos, do clube dele bem. E não sabe o que se passa nos bastidores com o atleta. É. Que nem uma vez no Santos teve um exemplo do Copete. O Copete é um cara muito voluntarioso, um cara muito esforçado. E aí, antes da partida, um clássico contra o próprio São Paulo, uma panela de pressão estourou na barriga dele e queimou todo o abdômen dele. E ele foi pro jogo todo queimado. E aí, de repente, se nesse dia ele não performa, ele não joga bem, todo mundo vai falar, ah, Copete é um lixo, Copete é isso, Copete é aquilo. Só que o cara não sabia o que tinha se passado. E ele não contou pra ninguém que tinha queimado. Parece que ele se trocou escondido no vestiário. E ele foi pro jogo e fez 3 gols. Os 3 gols da vitória do Santos. Então é complicado, né? Porque a torcida, ela é passional. Ela não quer saber o que se passa no bastidor com o atleta ou propriamente com o técnico, enfim. Ela só quer saber do time dela ganhar e dane-se o que tá acontecendo com o atleta. E pensa de uma forma assim, ele ganha muito pra isso. Então tem que ser, né? Mas esquece que é um ser humano, né? Exatamente. Então ele tem problema familiar, às vezes brigou com a esposa, tá passando processo de divórcio, os pais estão com problema, a mãe morreu, a gente não sabe, né, o que tá passando ali. Então tem muita coisa assim. Sim. Às vezes, um atraso de salário, às vezes a gente pensa, né, putz, o que é um atraso de salário para quem ganha, né, 500 mil? Exatamente. Mas o cara tem um padrão de vida que gasta muito também. E às vezes ele tem toda uma família por trás que ele sustenta. Perfeito. Né? Às vezes não é só o pai e mãe, às vezes tem o tio, tem a tia, tem a avó, né? Que realmente eles acabam sustentando essas pessoas que vêm, ele sabe que as pessoas passam necessidade, ele vai ajudar, né? Então, e acaba surgindo outros vindo pedir. E é importante frisar que não são todos os atletas de um time que ganham essas quantias exorbitantes. Sim. Tem atletas, jogando em time grande, tá, gente? Que ganha 40 mil, que ganha 50 mil, 60 mil, o que é um baita de um salário, tá? Vamos concordar pra que é um manter o grande padrão salário. de vida, Mas, por exemplo, citando o que você falou, Tá ajudando. ajudar uma família por trás, manter o padrão de vida, a própria família dele, filhos, esposa, enfim. Então, de repente, o cara não consegue fazer tudo isso nos bastidores com o salário que ele ganha. E aí vem um atraso de salário, quebra as pernas do cara e ele fica sem saber o que fazer. Lógico. Eu acho que pra todo mundo, né? Até fora do esporte, enfim. Então, querendo ou não, mexe com a cabeça do cara. Claro que mexe. Às vezes ele não quer, ele não tá fazendo de propósito ali, jogando mal. É porque a parte psicológica dele tá ruim, ele tá desmotivado mesmo. Mas não é proposital, é porque é por toda a situação que pode estar acontecendo. E a parte psicológica para um atleta, principalmente para um jogador, ela conta muito. Porque num jogo de futebol, em 90 minutos, você precisa estar confiante para você conseguir fazer as coisas que você tem que desempenhar dentro do campo. Então, dar um passe, fazer um lançamento, chutar gol. Se você tá confiante... Você vai que vai. É, lógico. Exatamente, você vai voar dentro do campo. Agora, se você tá desmotivado, sem confiança, às vezes a tem perna pressão. pesa, o passe não sai. Pô, para dar um passe de 1 metro, tu não consegue. Você vai errar o passe. Então, essa parte psicológica ela é extremamente importante. Extremamente Fora importante. que a torcida também pega no pé, né? A gente fala que não, mas, meu, você tá dentro de um estádio, você tá ouvindo o barulho da torcida gritando, e, bicho, às vezes é torcida adversária, você tá lá, você fala, meu, e agora? O que eu vou fazer? 40 mil nego aqui e eu tendo que jogar bem pra cacete. Então, isso conta muito também, né? Os que têm a parte psicológica um pouquinho mais elevada, um pouco mais forte, eles vão se destacar, com certeza. Claro. Você vê, por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo é um cara inteligentíssimo, né? Nem Ele é fala. malandro, né? Nem Ele fala. conseguia, dentro de campo, fazer coisas que... Né, com frieza. Que você vê que, assim, não é só a parte... Ele tinha muita habilidade, mas ele tinha frieza de certo momento, fazer certas jogadas. Romário, ele falava, vou fazer 3 gols, ele veio e entrava e fazia. E fazia. Ele cumpriu o que ele falava. Ele entrava determinado, eu vou fazer. E fazia. É. Né? Então você vê. Não é... Sim, ele é muito bom, mas o psicológico dele também é muito bom.
Bom, psicológico forte, né? Forte. eu vou preparar o psicológico agora da gente, porque a entrevista acabou, né? O nosso tempo acabou. Não, mas já? Já, acabou. Oxi. Acabaram de avisar aqui. E Acabaram aí, de... Breno? Marco, Quer? não, a gente dá essa porrada nele depois. Marco, a gente marca mais uma vez. Marca Você tá mais uma vez. convidado pra vir aqui no 10 ou 2 Podcast. A gente agradece legal, muito gente. a sua presença. Desculpa ter cortado, mas né, a gente tem um tempinho aí. Mas eu quero te fazer o convite pra você retornar e a gente continuar esse Legal, bate-papo. vamos sim. Por favor. Muito obrigado. Fechou? Muito obrigado pela oportunidade. Você quer falar alguma coisa? Mais uma grata surpresa aqui no 10 ou 12 Podcast, como foi na semana passada. Nesta também, uma baita de uma entrevista, viu, Marco? Muito obrigado por você ter aceitado o convite, por a gente ter batido esse papo. Uma honra muito grande ter você aqui com a gente, viu? Pra você explicar um pouco dos bastidores, Sim. como é que funciona, tá bom? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, o prazer foi todo Valeu. nosso. E eu quero também fazer o convite pra você. Se não conhece ainda o 10 ou 2 Podcast, vai lá no nosso Instagram, @10 ou 2 Podcast. Segue lá a gente nas redes sociais. Segue a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, @10 ou 2 Podcast. Segue o nosso querido lindo e maravilhoso atrasadinho, Kelvin Santos. Por favor, seu Instagram. Precisava frisar, Desculpa, né? não Precisava. eu precisava. Tudo bem, mas tudo Tá bem, tudo depois certo. você me paga. @o tio Kel. O tio é com L, tá, gente? O Kel também. E eu quero o seu Instagram, por favor. Tá, o meu é @Marco Queiroz Júnior Nutri. Boa. Segue lá também, Maravilhoso. o Diego Andrade 1. E também as nossas redes sociais. Vou falar mais uma vez. 10 ou 2 Podcast. Dá uma moral pra aquele menino ali também, que ele me tripudiou antes do programa começar. Qual que é teu arroba? Breno Menezes 20. Segue lá, rapaziada, que você vai ter o Isso. melhor conteúdo guarulhense no seu Instagram. Guarulhense. Pra quem é de fora de São Paulo e não conhece Guarulhos, vai conhecer com o nosso querido produtor Breno Menezes. Fechou? É isso. Fechou. Encerramos mais um. Mais um. Muito obrigado. Valeu, irmão. É demais. Marco, tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Satisfação. Tamo junto. Valeu. Até semana que vem. É nóis, rapaziada.